Cuidado com a dengue, hein? Cuidado com a dengue, porque meu filho pegou dengue. Vou pôr até o veneno. Teve gente que pegou mesmo, que eu fiquei sabendo. Então, assim, eu tô desesperada com meu filho, né? Porque ele é médico e tá trabalhando direto com esse negócio da Covid. Então, eu tô desesperada. Fazendo oração, peça do álcool gel, fazendo tudo. Aí ele apareceu com febre. Imagina meu desespero, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, ele ficou com febre, aí já fui fazer o exame. Aí deu um negativo, graças a Deus. Mas eu Graças a Deus. Aí só que deu dengue, entendeu? Eu falei assim, ai, menos mal, olha só que situação que nós estamos vivendo, né? Bom, gente, vamos conversar. Tudo bem com vocês? Desculpa eu não ter falado de uma forma, conversado com vocês direitinho, né? Assim, dar as boas-vindas para o próximo bimestre, né? Isso, gente. Vamos lá? Vamos lá. Eu não vi os trabalhos ainda, mas eu estou numa curiosidade imensa, né? Por que, principalmente? Porque eu vi a dedicação. Eu vi muita dedicação de vocês nos trabalhos, sempre procurando, muitos alunos entrando em contato. Isso eu achei bárbaro, eu achei isso muito interessante. Coisa que não acontece quando há avaliação. Né? Significa o quê? Que vocês estão procurando se envolver realmente com conteúdos que nós estamos desenvolvendo dentro das nossas aulas e que vocês estão assim já incorporando o espírito da administração. Fiquei muito satisfeita, né? Então eu acho que isso também, a avaliação, também nós temos, eu vi que a proatividade. Então, a avaliação é tudo um conjunto, não é simplesmente você pegar e colocar lá o conhecimento. Isso é importantíssimo, claro que é. Mas lembra que eu falei para vocês do conhecimento, habilidades e atitudes? Também entra, né? A atitude de que vocês tiveram em estar pesquisando, em estar tirando dúvidas. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Que vocês continuem assim ao longo do curso. Vai ser muito bom e nós teremos uma classe assim privilegiada. Nós continuarmos assim. Ai, vamos lá? Bom, gente, então, né? Tirando nós já falamos a questão, né, das nossas provas e da minha satisfação em relação ao comportamento de vocês. Comportamento, estou falando em referente às atitudes. Nós vamos agora ter que iniciar o nosso segundo bimestre, né? Então, a nossa aula hoje, eu vou começar da teoria das relações humanas, completar, né, aquilo que ficou. Na verdade, vai ser apenas uma introdução para as demais teorias, que são a teoria comportamental e a behavioricionista, que nós chamamos, né? Que a psicologia chama, né? De behavioricionista, que é a ciência do comportamento, e a gestão de pessoas. Então, nós vamos estar conversando de 3 teorias. Teoria das relações humanas, que tem início em 1932, tá? E aí, depois nós passamos para a teoria comportamental, que começa em 1945, mas tem realmente início em 1947, com uma publicação, né, de um livro de autor que fala realmente a importância, com a ênfase do comportamento humano. E depois a gestão de pessoas, que já vem da década de 80 e vem se transformando, né? Até os nossos dias e até o dia de hoje, né? Que eu vi hoje uma reportagem no Valor Econômico. Eu gosto muito desse jornal, eu sempre cito já Valor, porque eu vejo de tudo. O Valor, ele traz, específico, né? Desde questão política, economia, carreira. Então, acho que para a questão do meu trabalho, eu acho que é importante. Então, eu gosto dessa fonte, por isso que eu cito realmente o Valor Econômico. E eles pegaram e trouxe uma pesquisa recente no Valor e Carreira, que ele pega e menciona o seguinte, que depois da pandemia, quase 40% dos funcionários que estão em home office
vão pedir para que permaneça, né? E aí eu entrei assim, caramba, que legal, né? Tem tudo a ver com o assunto que nós vamos estar conversando hoje, que é essa questão de gestão de pessoas, né? Da atualidade. Como que fica a cultura empresarial? E aí tem vários assuntos que podem trazer com as mudanças que vão ter referente à gestão de pessoas, tá bom? Mas, tudo bem? Hein, gente? Tudo bem. Tudo Sim. bem, né? Tudo bem. Vocês podem estar me parando, tá? Porque senão eu vou citar uma frase do Paulo Vieira, que ele pega e diz o seguinte, né? Se me permitirem, eu nunca irei terminar, né? Significa o quê? Se vocês não pegarem, não derem uma pausa, eu nunca paro de falar, tá? E porque eu começo a falar, trago outro assunto e outro assunto referente à temática, e aí nós vamos ficar conversando aqui, e aí vocês podem estar viajando, né? E o meu intuito não é esse, o intuito é passar o conhecimento para vocês, ok? Tá bom? Por favor, hein? Então, vocês, se for necessário, já pegue e pare. Tá? Então, nós vamos começar com a teoria das relações humanas, a gestão de pessoas, e iniciando, falando um pouquinho, né? Não sei se vocês lembram sobre a teoria das relações humanas. Por que começou? Vocês fizeram o trabalho, não foi? Eu acho que teve uma questão que eu perguntei assim para vocês. Diferencie principalmente a questão da teoria da administração clássica, da teoria clássica com a teoria das relações humanas. Não fez isso? Eu não perguntei? Oi? Perguntou. Foi a questão 5, foi. Perguntei. Então, já que eu perguntei e vocês estão fresquinhos, eu gostaria que vocês pudessem estar falando um pouquinho para mim isso. O que foi a teoria das relações humanas? Ele se preocupou mais com as pessoas, então ele valorizou as pessoas em vez da produção. Isso, a ênfase foi nas pessoas, né? Porque eles fizeram aquela experiência de Hawthorne, não foi isso? De que eles observaram que não é apenas a questão, o que faz com que as pessoas fiquem num ambiente de trabalho, não é só a questão do homem econômicos, que eles diziam, né? Que era a questão das tarefas, que era a ênfase das tarefas, e que o homem, ele tinha um problema dessa teoria das relações humanas, que era uma visão romantizada do homem, né? De que o homem, né, gosta de estar inserido no mercado de trabalho. Isso é uma verdade, né? Na verdade, até porque foi introduzido isso na nossa sociedade, né? De que quem não trabalha, né, tem um sentido pejorativo, né? E principalmente trabalhos relacionados a questões de estar batendo ponto, né? Essas questões dessa forma. E não é bem assim, né? Quando nós falamos de trabalho, nós temos trabalho é uma realização pessoal, né? Mas aqui, né, falando dessa teoria das relações humanas, a ênfase foi nas pessoas. Principalmente por quê, né, gente? E eu vou estar explicando para vocês mais posteriormente a questão de como foi, porque veio logo, nós estávamos na Revolução Industrial, né? Passamos da Revolução Industrial, já estávamos na questão do meio de produção, e aí nós tínhamos o quê? A questão do trabalhador, o que vai acontecer com esse trabalhador depois, né? E aqui nós podemos estar dizendo também a influência de Ford, com que ele pega e faz com que nasça podemos dizer, uma classe social, a partir do momento que ele dá salários, né? Que tem condições do próprio funcionário adquirir aquele produto que ele está produzindo, faz com que ele crie, né, um grupo de pessoas, de funcionários, né, que possam estar adquirindo e uma demanda, né, para aquilo que ele produz. E entra muito essa questão de chão de fábrica,
né, das condições de trabalho, da visão do homem, das questões de acidentes de trabalho, que até então não tinha nada dessas concepções, né? Que foram vindo depois, principalmente porque por uma questão da própria igreja, né? E do próprio sindicato, os sindicatos estar pressionando, principalmente, né? Essa classe, né? Que produtora, que detém o poder e as riquezas, das condições com que esses funcionários viviam, né? Então, eu falo assim, né? Pensou-se, até porque uma das funções econômicas, se você não tem quem comprar, não adianta você produzir, né? E aí, acho que vocês vão ter aula um pouco de economia e vocês vão entender, né? Porque a lei da oferta e da procura, para que o próprio mercado vai se regular, né? Na questão de você estar adquirindo bens e produtos. E o ser humano tem o quê? Necessidades cada vez mais para poder estar buscando esses produtos e serviços. Bom, então vamos lá. Então, houve o quê? A ênfase nas pessoas começaram a ver, né, que a questão da produção, né, as empresas, haveria uma necessidade de uma observação maior para o capital humano, né, para as pessoas. Por quê? Né? E começou a trazer outras ciências para dentro do campo das empresas, tais como a sociologia, tudo isso que eu falei sobre a força dos sindicatos, sobre a questão da igreja, né? De estar pressionando melhores condições para esse trabalhador. Então, são questões o quê? Sociológico, da sociologia, né? Do estudo do comportamento, da psicologia social, da psicologia, né? Tudo para dentro das organizações. Por quê? Com a questão de estar com o olhar voltado para o ser humano. Opa, será que são alguém de vocês? Deixa eu ver aqui. Olhar voltado para o ser humano. Tá bom? Bom, então, o que aconteceu, né? Passou-se em 1940, inicia-se, né? Essa questão da teoria comportamental. Então, a teoria comportamental, ela está relacionada à questão do comportamento do ser humano, ou seja, ela é assim, como que o ser humano ele se relaciona dentro das organizações, tá bom? A teoria comportamental, teoria behavioricionista, porque a questão do behavioricionismo é relacionado à questão da psicologia, tá? A psicologia utiliza teoria behavioricionista. E aí ela traz o quê? Refere-se o quê? A questão do comportamento. E a psicologia utiliza muito isso de você estar treinando, né, as pessoas para poder estar tendo alguns tipos de comportamento. Bem? Trouxe uma nova direção e um foco dentro da teoria administrativa. A abordagem das ciências do comportamento, pessoas e suas necessidades, sentimentos e atitudes. Por quê? Né? Platão já dizia lá, né? Logo na filosofia, bem, o homem é um ser social. Elaine? Oi? Oi. A gente senhora não tá no slide? slides. Eu não estou entendendo. A gente não está vendo slide nem nada na sua... Lá no quadro virtual. A gente só está vendo da teoria de relações humanas, mais nada. Mas nada, vocês falaram que estavam vendo. Não, é que eu abri a minha, mas na tela não tá. Que estranho. Da teoria Agora sim. Ah, muito bem. Estão vendo? Agora sim. Tá bom, então. Ai, que bom. Ainda bem que vocês falaram, tá vendo? Que eu tô passando. Bom, a teoria comportamental, então, a abordagem das ciências do comportamento, pessoas, suas necessidades, sentimentos e atitudes, né? E por quê? O homem é um ser social. O homem, nós, né, seres humanos, nós temos
diversas personalidades, personas dentro de nós, na verdade. A mesma, assim, eu ao longo do meu dia, eu exerço várias funções, né? Várias Elaines. Eu tenho a Elaine mãe, né? Tem a Elaine que gosta de correr, tem a Elaine que gosta de remar, tem a Elaine esportista, né? Então, tem a Elaine que é administradora, a Elaine professora. Então, o que acontece? Nós temos várias personas, né? E que, de uma certa forma, formam todo o nosso todo. Nisso, nós trazemos o quê? Sentimentos, emoções, né? E condutas na forma como que nós vemos a vida, né? E acaba influenciando dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Seria muito bom se eu conseguisse, em todos os meus momentos, eu pegar e falar assim, bom, Elaine, agora você, Elaine mãe, você não precisa, você vai trabalhar, agora você não se preocupa com seus filhos, né? Não dá. Isso que eu acabei de falar para vocês, né? E nesse momento, o meu filho, eu posso estar dando aula, eu posso estar, né, na câmara, mas essa questão do que o meu filho está, né, vivendo devido ao trabalho dele, está fazendo parte do meu dia a dia, né? Então, assim, não dá para que nós possamos, embora nós temos que ter, quem explica muito bem isso é a inteligência emocional, né? Essa capacidade de nós estarmos nos equilibrando, né? Principalmente para não interferir dentro das atividades que nós exercemos, tá? Mas isso é uma gestão de pessoas que nós podemos estar conversando um pouquinho mais, tá? Então, porque lembra-se, sempre quando eu falo para vocês, é que vocês tenham que ver a linha do tempo. Em 1930, né, foi a teoria das relações humanas, que foi o embrião para nós estarmos com o olhar voltado para as pessoas. Em 1940, foi o quê? Para as pessoas, mas o comportamento das pessoas, tá bom? Então, nós estamos falando agora nesse momento. Então, o enfoque comportamental, ele vai falando com um pouco mais de propriedade, questões sobre motivação, liderança, ética, responsabilidade social, cultura organizacional, tá? E principalmente ética e responsabilidade social, cultura organizacional, bastante em 1980. Tá? Mas já começa a trazer o quê? Essas questões de valores, né, para dentro da organização, aquela questão, o que é importante para a organização e para o indivíduo, né? O enfoque comportamental traz o quê? Essas ciências do comportamento, psicologia, aprendizagem, né? E aí traz, assim, quando nós falamos de aprendizagem, alguns, né, alunos ou algumas pessoas, o ato de você apenas estar falando, né, já é suficiente para que ele possa aprender, né, aquilo com que nós falamos. Outras pessoas precisam que você faça outros tipos de atividades para que ele possa estar aprendendo, são mais sinestésicos, vão mais por ação, né? Outros precisam que você desenhe para que ele possa aprender. Mas isso é extremamente comum, né? Porque o estudo das inteligências múltiplas de Gardner, que ele nos começam a trazer, né? Todos esses conceitos para dentro das organizações, tá? Questão da personalidade, aquilo que eu estava falando para vocês, liderança, né? Que tipos de líderes? O que é o líder? Né? Como que você identifica o líder? Alguns nascem líderes, mas outros podem se tornar líderes. Alguns podem ser líderes em determinadas atividades com que ele desempenha, né? Motivação. Quem motiva? Como que acontecem esses estímulos da motivação? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele diz assim: motivação, acho que até escrevi aqui depois mais à frente, né? Motivação é uma porta que se abre por dentro, né? A motivação é algo intrínseco, é algo que está dentro da pessoa.
Eu posso estar estimulando vocês a estudarem, a fazer pesquisa, né? A fazer trabalhos. Eu passo estímulos para vocês. Mas, assim, vocês é que vão ter que estar motivados para poder estar realizando um trabalho legal, uma pesquisa boa, entendeu? São vocês, cabe a vocês, tá? Processo de tomar decisões, como que eu estarei tomando essas decisões? Em que situação, né? O que prevalece? Aí prevalece a questão dos valores, aquilo que é importante para você, né? E muitas vezes, quando nós tomamos decisões, nós estamos tomando decisões baseadas em dados, na ciência, mas também naquilo com que nós acreditamos, né? Os valores, muitas vezes, aquilo que é importante para mim, algumas vezes sobressaem na minha tomada de decisão. Mas quando isso tem que sobressair? Até que ponto isso é permitido? Então, todas essas questões, nós temos que estar nos preparando se nós queremos ser uns bons, né, excelentes CEOs, managers, administradores, né? Então, como tomar essas decisões? Seleção de pessoal, treinamento, né? Já começa a fazer a questão de treinar as pessoas, de selecionar o nível de estresse dentro das organizações, qualidade de vida, né? A questão do lazer. O lazer passou a ser algo importantíssimo para a recuperação daquele trabalhador, né? O que seria o lazer? Aquele momento de ócio mesmo. O lazer é aquilo que eu não tenho como obrigação, é aquilo que eu não quero fazer nada. Se eu quero ficar o dia inteiro deitado numa rede, né, sem obrigação nenhuma, é o meu lazer, né? Isso tem que ser algo que tem que ser aproveitado, né? E que muitas vezes as pessoas acham que no momento de lazer eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, né? Não é verdade. Não é isso, tá? Aí entra também o que é qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida para mim? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, enquanto eu estava fazendo um curso, e aí estávamos falando de Bertioga. E aí eu falei, né, que eu gostava de remar, que eu era de Bertioga. Aí ele pegou e falou assim: nossa, Bertioga não tem nada. Aí, eu só escutei. E aí eu falei que 5 e pouca eu levantava para ir remar. Aí essa mesma pessoa pegou e falou assim: nossa, 5 e pouca eu tô no trânsito, né, para ir trabalhar. Aí eu falei assim: tá vendo? O meu nada é o seu tudo, né? Porque assim, é a minha qualidade de vida. Porque eu não tenho trânsito em Bertioga, e tem vários outros fatores, né? Eu posso estar buscando, né, um condicionamento físico, que isso vai ser bom para a minha saúde e que não vai comprometer ao longo da minha carreira, que eu tenho que me afastar e outras coisas mais, tá bom? E aí passa a ser assim, o olhar também é para o indivíduo. O que acontece? Nós temos características que nos diferenciam umas das outras, né? Algumas pessoas são mais proativas, algumas pessoas possuem um raciocínio lógico bem mais aprimorado. Entretanto, pode aparecer pessoas que falam muito bem, que argumentam, articulam, e isso é importante, né? Então, são essas características que vai fazer com que a nossa equipe, o nosso time, seja importante e que possa sobressair nesse mercado tão competitivo que nós temos, tá? E aí nós começamos a olhar também o grupo, referente ao grupo, né? Como integrante de grupos de organizações. Aí entra, né, o olhar sobre as sociedades, nós, grupos, né, dentro de uma organização. Como integrantes dessas organizações entra o quê? A pesquisa da sociologia. Entra novamente dinâmica de grupos, teoria das organizações, poder, conflito, né? É importante ter conflito. Presta atenção, gente. Conflito não é confronto, tá bom?
conflito faz com que possamos estar vendo vários pontos de vista, entendeu? E aí você, com uma boa argumentação, né, com argumentos sólidos, válidos, você irá... Nossa, passou. Você irá fazer com que aquilo que você está falando, né, seja realmente aceito ou não, tá bom? Então, o conflito é importante, que faz com que muitas vezes nós tenhamos a possibilidade de ter outros pontos de vista que nós antes não enxergávamos, tá? Confronto não, confronto é ruptura, tá? Confronto é quebra, e isso é muito ruim para dentro das empresas, tá? Comportamento dos grandes grupos, aí eu começo a ver como que essas empresas, elas, principalmente, né, elas se organizam, tá bom? Bom, psicologia social, dinâmica de grupo, teoria das organizações, poder, conflito, psicologia social, dinâmica de grupo, liderança, processos de decisão em pequenos grupos, mudança de atitude. Aqui tá errado, tá? É antropologia. A antropologia é interessante porque traz o quê? A questão da cultura organizacional, não é? Como que uma empresa japonesa, ela possui uma cultura totalmente diferente de uma empresa com cultura brasileira, né? E uma americana. Então, né? Qual é o significado disso? O que isso interfere dentro das organizações, né? De que forma eu tenho que fazer algumas mudanças para que isso ocorra, né? Tá bom? Ambiente organizacional, ciência política. Não tem como nós estarmos a questão governamental, ela influencia diretamente na questão das organizações. Vocês vão ver isso principalmente na abordagem do ambiente, na abordagem ambiental, né? Onde sofre as questões, onde sofre esse tipo de influência. Então, poder, conflito, política, relações entre organizações e poderes. Olha só quantos conceitos, né, conteúdos, que isso tudo vai ser abordado, principalmente quando você estiver em aula de psicologia, tá bom? Quando vocês estiverem em aula de psicologia, vocês vão estar aprendendo com mais profundidade tudo isso que eu estou falando. Presta bem atenção, gente. São princípios de administração. Eu estou falando das teorias e quando todos esses conceitos surgiram, tá bom? Tudo isso depois vocês vão estar vendo com maior profundidade em disciplinas que falam sobre esses conteúdos, tá bom? Sobre ciência política, vocês vão estar falando, nós vamos estar conversando sobre isso quando vocês tiverem a disciplina administração pública, política pública, tá bom? Poder, conflito, política, relações entre organizações e poder. Então, nós vamos estar se aprofundando nesses conteúdos, tá bom? Bom, gente, o que influenciou tudo isso que eu estou falando? Nossa, olha só, eu falei de clima organizacional, poder, conflito, psicologia, sociologia. Pô, vamos pensar aqui que está um verdadeiro yakisoba, né? Que eu estou falando uma misturada. Não, mas é aquilo que eu falei, já canso de falar para vocês. Nós somos nossa ciência, a administração é orgânico, ele é vivo, né? Por mais que está acontecendo, nós estamos... o mundo, de uma certa forma, está isolado, mas a administração, ela está ocorrendo, o mundo está ocorrendo, né? De certas formas, quando eu falo assim, é holístico, né? Temos que ter uma visão do todo, porque aí nós estamos integrados, né? Globalizados, olha só, que coisa. Viu? Vejam só onde vocês estão se metendo. Bom, vocês acham que isso é fácil? Ah, não, hein? Bom, o que influenciou tudo isso? Movimento pelo bem-estar dos trabalhadores, o modelo de bem-estar social. Para falar sobre o estado de bem-estar social, tem um livro maravilhoso, que é esse aqui, ó. O Estado do Bem-Estar Social na Idade da Razão. Ele é maravilhoso, ele fala desde a época, desde a Lei dos Pobres, né?
e depois do início lá na Alemanha, depois na Inglaterra e o Plano Marshall, show de bola, tá bom? Mas esse livro aqui nós vamos estar trabalhando quando vocês tiverem administração pública, que fala bastante, ou políticas públicas, que fala bastante sobre a questão do bem-estar social, mas também é falado em disciplinas como responsabilidade social. Por que surgiu essa questão do modelo de bem-estar social? Porque como que ficava a situação, principalmente dos trabalhadores, hein? Das pensionistas. Se um trabalhador se machucasse, o que acontecia com eles? Né? Simplesmente ele era isolado, simplesmente ele ia passar fome, porque ele não tinha nenhum plano de previdência que pudesse estar dando uma garantia para que ele, né, depois ele pudesse se recuperar e voltar para o trabalho. É aquilo que... Professora. Oi? Só um minutinho, você falou que ele era assassinado? E eu tomei um susto aqui. Não. Tem. Não, tá. Não. Tava pensando em outra coisa. Não é isso. Assim, o que acontecia? Podia acontecer alguma coisa com ele, né? Ele é um assalariado, e depois, o que acontece, né? O estado de bem-estar social e os planos de previdência surgiram por causa desse movimento, né? Hoje, nós como trabalhadores, se nós tivermos carteira assinada, se acontecer alguma coisa conosco, nós vamos nos afastar, né? Se nós ficarmos doentes, nós vamos nos afastar pelo INSS, não é? Quando nós tivermos uma idade, né, bem avançada, nós iremos nos aposentar, né? E se acontecer alguma coisa conosco, se nós morrermos, né, um acidente de trabalho, ou então, né, até qualquer acidente, nós tivermos filhos menores, esses menores vão ser pensionistas do INSS, entendeu? Então, isso não acontecia antes. Foi preciso que, né, principalmente essas questões referentes à pensão, né, os pensionistas, porque não se tinha uma garantia, e sem falar como que viviam essas pessoas, né? Como que eram as condições de trabalho dessas pessoas. Então, o movimento pelo bem-estar dos trabalhadores, denominado bem-estar, o modelo de bem-estar social, nos trouxe todos esses conceitos, né, que nós temos até hoje, tá? Que nem a questão do INSS, aqui no Brasil, né? Mas foi um movimento que surgiu principalmente, né, na Inglaterra e na Alemanha, que depois, na época de Getúlio Vargas, que trouxe a CLT e com ele todo esse modelo de proteção social, tá? Mas essa é uma outra fase, para uma outra disciplina. Mas é importante que vocês tenham essa concepção, né, de como que vai ficar o ser humano, a pessoa, depois que aposentar ou se sofrer um acidente e tudo mais. Que hoje nós já vemos que nós temos uma visão que é totalmente normal, né? Isso já acontece, né? Já existe quem, né, já tem carteira assinada, mas não percebeu que foi uma luta, que foi direitos, né, conquistados e adquiridos, tá bom? Pensamento humanista, que foi a questão, né, que eu já falei da teoria das relações humanas, em 1932, a psicologia industrial, que já nos traz a questão da seleção e treinamento, né, porque até então eles falavam assim, colocava qualquer pessoa em qualquer lugar, sendo que ela não tinha aptidões, ela não tinha habilidades, né, passa a ter o quê? Oi? Falta só um minuto, né? Então, gente, é o seguinte. Eu vou abrir uma outra. Como falta só um minuto, vai acabar a qualquer momento. Tchan, 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 tchan. E aí eu vou abrir uma outra aula para que nós possamos estar conversando. Tudo bem? Tá tudo bem aí com a aula? Vocês estão por aí? Tudo bem. Sim. Claro. Sim, professora. Algumas dúvidas? O Igor falou. Tem algumas dúvidas? Tá Elas tudo Por bem? enquanto, não. Enquanto não? Então tá.
Porque aquilo que eu falei para vocês, eu tenho mania de me empolgar. Eu me empolgo, gente. Putz, aí é complicado. Opa. Então, aí tem o estudo do fator humano no papel dos gerentes.